Fala galera, tudo jóia? Mais um Flipchart Friday hoje. Dessa vez a gente vai falar sobre como prospectar no LinkedIn. Por que eu quero que você lembre do no? Porque a gente está falando utilizando o LinkedIn durante a prospecção. Não é simplesmente como uma maneira de levantar contato, não é uma base apenas. Então eu quero falar sobre como você chega no seu lead lá dentro do LinkedIn, beleza? Primeiras coisas que a gente vai ter que lembrar aqui. O LinkedIn, de alguns anos para cá, desde quando eu comecei a trabalhar com outbound dentro do Brasil no meio digital, ele cresceu bastante a base de usuários. Lá no início, eu lembro que eu costumava procurar algumas coisas, eu utilizei algumas ferramentas gringas que puxavam contatos de dentro do LinkedIn, e na época a gente tinha uma base muito pequenininha se comparada a hoje. São mais de 30 milhões de usuários, e quanto mais usuário, melhor é. Muita gente no LinkedIn te gera o quê? Te gera informação, é uma base de dados pura para prospecção B2B. Porque todo mundo ali dentro tem informação sobre qual empresa que ele está trabalhando, o próprio profissional vai inserir informações sobre o cargo dele, o que ele faz, os meios de contato para você alcançar ele, como o telefone, o site e até mesmo o e-mail dele podem ser conquistados a partir do LinkedIn. E mais do que isso, eu tenho o próprio e-mail, que é a ferramenta do LinkedIn para eu conseguir realizar essa conexão. Isso que é o mais legal. Agora, se eu tenho esses dados, por que o LinkedIn é um diferencial real para uma prospecção hoje em dia? Em primeiro lugar, ele é um diferencial real porque a maneira como ele funciona fortalece e premia quem deixa o seu perfil atualizado. Então, eu sei com maior assertividade que um contato que está dentro de uma determinada empresa com um determinado cargo no LinkedIn provavelmente continua trabalhando lá. Caso contrário, se ele estivesse procurando uma recolocação profissional, o que muita gente faz é colocar isso lá no LinkedIn, avisar que não está mais na empresa e está procurando uma nova coisa. Justamente porque ele é uma ferramenta para te ajudar a conseguir novas vagas. E aí, a gente vai pegar todos esses dados atualizados e vai trabalhar. E como que eu coloco esses dados? Em algum lugar. Primeiro ponto, que é muito importante a gente lembrar. Quando eu vou trabalhar uma prospecção, eu tenho que trabalhar com o quê? Fluxos de cadência, uma sequência de touch points para garantir que eu consiga falar com o meu lead no momento correto. Do nosso lado, se a gente lembra de uma métrica básica que já saiu aqui no Flipchart Friday, quando a gente falou sobre o nosso report de boas práticas em vendas, o que a gente estava comentando? Justamente aqui, fluxos de cadência simples, ou seja, que tem só e-mail, ou só telefone, ou só e-mails do LinkedIn, por exemplo, eles convertem bem menos, 3 a 4 vezes menos do que um fluxo complexo. Vai ser um fluxo misto, onde eu vou ter LinkedIn mais telefone, LinkedIn mais e-mail, e-mail mais telefone e por aí vai. Eu posso usar diferentes estratégias e conseguir aumentar os meus números. A Inside Sales, globalmente, fez uma pesquisa e fala que é 165% a mais de conexão com seus leads se você coloca fluxos de cadência com pelo menos 3 tipos de canais para conectar com o lead. Então, um exemplo básico, e-mail, telefone e LinkedIn. Estou tentando falar com o meu lead por lá. A beleza disso é que, trazendo para o Brasil, as métricas que você pode colocar na sua cabeça é, em primeiro lugar, quando eu utilizo o e-mail, eu tenho 20% a mais de conversão dentro do meu fluxo. Então, se eu coloco o LinkedIn como um dos touch points dentro do meu fluxo de cadência, é 20% a mais de conversão. Mais do que isso, se ele é o primeiro touch point, ou seja, se antes de eu ligar, se antes de eu mandar e-mail, eu adiciono ele e mando uma mensagem para ele lá dentro do LinkedIn, mando um e-mail para ele no LinkedIn, eu consigo 70% a mais de conversão. Isso é um aumento absurdo para um touchpoint muito simples de se conseguir fazer. Até porque boa parte das empresas hoje já dependem de montar listas qualificadas através do LinkedIn. E se você não depende, você tem exceções muito simples para quando você consegue o e-mail do lead, você conseguir conectar o LinkedIn, o perfil dele do LinkedIn àquele e-mail lá dentro do seu próprio Gmail. Então essa que é a beleza, você consegue facilitar o seu processo de maneira muito maior, muito mais rápida. O que vai acontecer? A gente tem que levar em consideração que ao montar esse fluxo de cadência, o LinkedIn ele tem uma natureza completamente diferente, uma abordagem completamente fria, de um cold approach padrão, como o telefone e o e-mail. Por que ele tem essa natureza diferente?
justamente por tudo isso que a gente viu aqui em cima. Só que ele vai sair de uma maneira muito simples. Antigamente, a gente costumava falar que o vendedor ele controlava todo o processo. Ele sabia qual lead que ele estava procurando, quem era a pessoa, qual que era o cargo dela, ele pesquisava mais sobre a empresa, entendia o que ela fazia, o tamanho daquela empresa e por aí vai. Mas, na hora que ele conectava com aquela pessoa, ele tinha que se apresentar, ele tinha que explicar quem que ele era, o porquê que ele estava ali naquele contato, o que ele buscaria gerar de valor. Dentro de um telefone, de um e-mail, isso continua acontecendo. A internet facilitou para a gente poder procurar mais informações, ainda assim o atrito é maior. O LinkedIn facilita isso. O lead consegue ver o background de você, vendedor, a qualquer momento. Normalmente isso vai aumentar a barra de qualidade que você vai precisar colocar ali na sua tentativa de comunicação. Por quê? Porque ele sabe que você tem acesso ao background dele. Ele sabe que no final das contas vocês estão num meio que favorece o relacionamento social. O LinkedIn é basicamente um meio termo entre o Facebook, o Instagram e o próprio e-mail ou o telefone. No final das contas, ele permite que você tenha um contato mais humano e um contato que é mais direcionado para justamente um indivíduo, uma pessoa com quem você está falando, porque você tem acesso às informações sobre ele, onde ele já trabalhou, o que ele está fazendo exatamente agora, há quanto tempo ele está na empresa, qual que é o número de funcionários que a empresa dele tem hoje cadastrados no LinkedIn, qual que é a proposta de valor dessa empresa, tudo isso está ali na sua mão e ele espera que você vai utilizar isso. Caso contrário, você está fazendo uma prospecção ruim. Então a barra de qualidade ela aumenta aqui, justamente porque no Cold Approach você tenta demonstrar que você já procurou por ele, mas no LinkedIn isso é basicamente um pré-requisito, senão fica ruim. Muita gente ainda aqui no Brasil está acostumado a seguir um processo mais simples, mais simplista até, mas isso não deve acontecer. E até por isso, quando a gente olha para social selling, você pode pegar os principais nomes hoje do mundo e até alguns do Brasil. O nome legal é o Thiago Reis, por exemplo, que tem feito isso muito bem. O que esses caras vão falar contigo sobre LinkedIn? Em primeiro lugar, perfil otimizado e um perfil bem organizado. Você tem que ter suas informações ali em dia, descrições sobre essas informações, e ele tem que estar otimizado para que as pessoas consigam encontrar as informações que elas querem. Caso contrário, quando você coloca o LinkedIn, um touchpoint dele, dentro do seu fluxo de cadência, o que vai acontecer é que o lead, na hora de procurar o seu background, entender o que você faz e que valor você poderia gerar, ele vai encontrar nada. Nada. Nenhum valor. E aí o que ele vai fazer? Ele não vai te responder. Se torna uma barreira na hora de você conseguir conectar efetivamente com o seu lead. E é essa que é a beleza. Se eu tenho isso e eu consigo aumentar o meu engajamento e minha interação dentro do próprio LinkedIn, ou seja, eu participo de conversas ativamente dentro do LinkedIn, eu posto conteúdo relevante com o qual outras pessoas engajam, ótimo. O LinkedIn começa a perceber que eu me torno uma autoridade e ao me tornar uma autoridade eu facilito o meu processo de social selling. E aí ele se torna até mais passivo do que só ativo. Mas ainda assim eu aumento o alcance da minha marca e mais gente vai ver aquilo que eu posto de relevante, eu coloco o meu nome na cabeça do meu lead e na hora que eu prospectar ele, eu tenho menos atrito para essa conexão acontecer. Faz sentido, não faz? Então, beleza. Vamos só lembrar que isso daqui, todas essas características, elas vão estar lá no Social Selling Index, que é justamente uma ferramentinha que o LinkedIn mesmo oferece, faz um cálculo de um score de 0 a 100, que te fala qual que é o seu score, qual que é tipo, o nível do seu perfil, a nota do seu perfil de 0 a 100. E aí você sabe se você está bem posicionado ou não. Ele até te coloca em relação a outras pessoas com o mesmo cargo, na sua indústria e todo o restante, para você entender se você está bem posicionado. E é legal que, se você está acertando a mão, você vai ter um score alto. E aí você sabe que seu processo de social selling fica mais simplificado. Mas vamos lá. Dicas práticas que você tem que fazer na hora de escrever o seu e-mail. Primeira delas, e aí você vai ver que muita coisa se repete e se parece com um e-mail mesmo. Mas, lembrando, eu tenho que seguir toda essa lógica de ter um perfil muito bem organizado por trás, para que o lead entenda o meu background, para que ele entenda o que esse relacionamento social pode gerar para ele, quais são os nossos contatos em comum, por aí vai. E mais do que isso, eu tenho que fazer essa pesquisa antes de entrar em contato com ele, aproveitar esses dados a mais que o LinkedIn está dando para a gente. Depois que eu começo, eu tenho que ter um assunto atrativo dentro da minha comunicação, natural, assim como o e-mail, eu vou ter que trabalhar com uma lógica de atrair a atenção do meu lead em primeiro lugar, para que ele queira ver qual que é a minha comunicação. Depois do assunto atrativo, eu tenho que, de novo, gerar valor. Foco no lead. Se eu tenho tanta informação sobre ele disponível,
por que eu vou deixar de usar ela ao meu favor? Então eu vou colocar ela para rodar aqui e, por fim, eu tenho que ser curto e direto. Não sei se você lembra, mas duas diferenças grandes do LinkedIn para quem está recebendo a sua mensagem. Em primeiro lugar, em mobile, o que é muito mais comum, a pessoa abrir tipo, um e-mail do LinkedIn dentro do celular, ela vai ver uma comunicação muito parecida com o WhatsApp. Então, mensagens muito grandes, como um e-mail, uma mensagem de e-mail mesmo, elas não ficam em um layout legal lá dentro do LinkedIn. Por outro lado, se ela abre no computador, pode abrir só uma barrinha de chat lá embaixo, ou ele tem que clicar na área de mensagens e abre uma área no meio, porque do lado tem tipo toda uma área onde tipo ele tá te mostrando mais informações, banners do LinkedIn, e do lado de cá ainda vai ter uma área com todas as conversas que você tem para você poder transitar. Então ficou uma área aqui no meiozinho. Então esse layout ele dificulta comunicações muito longas aqui no LinkedIn. Então aproveita para casar bem e testar dentro do LinkedIn para você ver se tá legal do lead ler. Se vai ficar tranquilo para ele ler. Pensa que ele pode transitar dentre mobile e desktop com a janelinha do chat ou desktop dentro da área de mensagens para ler a sua comunicação. Por fim, inicia sempre uma conversa. Essa é a dica de ouro. O LinkedIn ele não é um lugar onde você já prospecta o lead querendo marcar uma reunião assim como no e-mail. Você tem que lembrar que no final das contas, ele é um meio termo entre o telefone, onde todo mundo tem que estar um de cada lado conversando ao mesmo tempo, e entre o e-mail que é completamente assíncrono. O e-mail vai ter tipo uma natureza muito mais tranquila, porque a pessoa pode esperar para responder, e do outro lado, quando eu estou falando no LinkedIn, eu posso conseguir sincronizar também. Então a pessoa me responde, eu respondo em real time para ela, em tempo real, e a gente estabelece uma conversa. Essa conversa ela pode surgir a partir do quê? Justamente do meu lead ter o interesse provocado. Então, se a minha comunicação foi acertada e eu comecei a iniciar uma conversa, o lead tem que querer conhecer mais sobre o que eu estou oferecendo para ele. Então, ele quer que eu fale mais com ele sobre isso. É a mesma lógica para quem trabalha com Sales Chat dentro do seu site. Aquela barrinha que abre ali para você conversar com os visitantes do seu site e converter eles em novos leads. Você não chega ali falando, vamos marcar uma reunião. Você tenta gerar interesse, construir um desejo para, tipo, aí sim você partir para o próximo passo, que é uma reunião. Então aqui no LinkedIn, não vai com sede ao pote demais. Tenta estabelecer um relacionamento. Lembra que a gente tem relacionamento social aqui dentro e que, no pior dos casos, ao invés de ser um e-mail padrão onde a pessoa responde falando que não tem interesse e ela te ignora completamente, o lead pode começar a construir um relacionamento contigo e entrar para o seu networking, caso ele não esteja no momento de compra dele. E é isso que a gente tem que buscar aqui, beleza? Fechado? Ainda não. Dessa vez eu tenho uma dica especial para quem realmente quer bater meta no segundo semestre. Aqui na Outbound Marketing e no Reeve, a gente preocupa em produzir o melhor conteúdo para o mercado brasileiro. É conteúdo de quem faz e ensina aquilo que realmente dá certo. Então você tem o nosso site, lá no outboundmarketing.com.br, com muito artigo, já são mais de 500 artigos produzidos para o nosso mercado. A gente vai ter o Outbound Go, que são os 2 certificados gratuitos de Outbound Marketing e Vendas, e do outro lado, de Sales Engagement. A gente tem o Flipchart Friday agora para você, o Outbound Reviews, que a gente já lançou bastante coisa no nosso canal do YouTube. E dessa vez a gente tem uma novidade muito legal, é o Hustlers X. A gente já tem um evento exclusivo para clientes nossos. Dessa vez a gente está abrindo um evento maior. Vai ser dia 17 de agosto, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Quem é da área de vendas? Seja você um vendedor que precisa bater meta no segundo semestre, seja você um gestor que está precisando estruturar ou otimizar o seu processo, pode saber que eu pessoalmente, junto do Arthur, o meu CMO aqui, a gente juntou e montou a melhor lista possível de caras que a gente admira no cenário brasileiro. E esses caras vão estar aqui com a gente no dia 17, ensinando as melhores práticas em vendas para você conseguir estourar suas metas no segundo semestre. Conto com você aqui, link na descrição para quem quiser conhecer mais do evento. Abração!